Arcanjos Jofiel e Cristine, um ensinamento dos mestres ascensos da grande fraternidade branca nas escolas de mistério. Todas as mensagens dos arcanjos Jofiel e Cristine que eu estarei passando para vocês neste trabalho foram dados em ditados à mensageira Elizabeth Clare Prophet. Os arcanjos Jofiel e Cristine são o arcanjo e a arquéia do segundo raio amarelo da sabedoria e da iluminação. Este é o raio do chácara da coroa. Essas chamas gêmeas amplificam a consciência de Cristo para os anjos, os humanos e para os elementais. Sua meta é a libertação da mente adormecida na ignorância, e seu principal objetivo é fazer conhecer a unicidade entre todos os seres e a unidade de tudo e de todos com a divina fonte criadora. Jofiel e Cristine servem com Jesus e Kuthumi, os professores do mundo, levando a iluminação e o entendimento sobre a lei cósmica para toda a humanidade que busca por iluminação divina. O arcanjo Jofiel está a serviço de todos aqueles que estão em busca de maior conhecimento e que desejam receber informações sobre os aspectos espirituais da vida, especialmente quando a busca por sabedoria divina tem o propósito de servir aos propósitos de Deus. Como instrutor divino dos anjos, dos seres humanos e dos seres elementais, o arcanjo Jofiel se responsabiliza por instruir em diversos níveis, auxiliando especialmente a expandir a sabedoria amorosa no coração e na mente de todos. Irradiando uma forte luz amarelo-dourada e ativadora da divina sabedoria, o arcanjo Jofiel estimula a lembrança da perfeição em todos os níveis, recolocando células, moléculas e elétrons para dentro da ordem divina. Jofiel é o guardião das Escrituras, o guardião dos ensinamentos de Deus. Seu nome significa beleza de Deus. A beleza de Deus não está em sua forma, mas em sua consciência. Deus é mental e etéreo, e não emocional e físico. É através destes arcanjos que Deus nos traz a beleza de sua mente. Cristine é um nome que indica o feminino de cristão. Cristão é aquele que acredita no Cristo e segue seus ensinamentos, pois não basta acreditar em Cristo, é preciso estudar e colocar em prática os seus ensinamentos. Cristo é um nome que vem do grego e quer dizer ungido, o Messias, o escolhido de Deus. Assim, aqueles que colocam em prática os ensinamentos de Deus passam a ser a manifestação do Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos porque acreditam e seguem a doutrina de Jesus, o Cristo manifestado. Aqueles que afirmam serem cristãos só porque acreditam em Cristo não o são. É necessário colocar em prática uma vida em busca do ensinamento e da prática deste. Jofiel e Cristine nos mostram o caminho da preparação para o casamento alquímico entre a nossa alma e o Espírito Santo de Deus. Jofiel nos ministra o divino saber e Cristine nos leva gentilmente para a prática diária da consciência crística em nossas vidas. O retiro etéreo dos arcanjos Jofiel e Cristine. O retiro espiritual dos arcanjos Jofiel e Cristine está localizado no reino etéreo sobre as planícies da China Central, ao sul da Grande Muralha, perto de Lanchol. Da chama amarela da iluminação focada neste retiro, desde as primeiras eras douradas, surgiu a sabedoria de Confúcio, Lao Tse e as civilizações da China Antiga. A sabedoria da China Antiga alcançou grandes alturas muito antes de haver uma agitação da cultura no Ocidente. Naqueles dias,
os governantes da China mantinham contato místico com os hierarcas do retiro de Jofiel. Enquanto esses iniciados mantiveram o mandato do céu e governavam o reino pelo caminho do meio, as civilizações da China cresceram e prosperaram sob o brilho do sol dourado da sabedoria cósmica. Os arcanjos da sabedoria e do sistema educacional. Jofiel, o arcanjo instrutor dos instrutores. Professores e mestres de qualquer área do conhecimento se beneficiam com as invocações a Jofiel. Ele inspira, dirige e intui todos aqueles que assumiram para si a tarefa de transmitir ensinamentos que estejam de acordo com a vontade de Deus. Jofiel se aproxima daqueles que o invocam como um ministrador do saber divino. Seus ensinamentos são recebidos em forma de intuição e insights, com descobertas libertadoras. O arcanjo Jofiel está especificamente preocupado com o estado deplorável da educação. Seus anjos são implacáveis em sua guerra contra a ignorância, a densidade mental e a mediocridade, pois afetam as mentes de educadores e estudantes e levam os padrões escolares para níveis mais baixos. Jofiel diz que essas atitudes negativas diminuem o brilho das qualidades de Cristo, a herança dos filhos do Sol. A Arqueia Christine nos diz, abre aspas, chamem por mim para interceder perante o Cristo cósmico em seu nome, a fim de liberar métodos avançados de ensino para pais, professores e patrocinadores da juventude. Orem para que os professores do mundo, Jesus e Kuthumi, e as hierarquias da iluminação possam divulgar aos instrutores em todas as áreas, bem como a vocês mesmos, novos e avançados métodos de ensino para todas as disciplinas. Nós liberamos novos métodos através de Maria Montessori e muitos outros educadores. Há muito mais que podemos oferecer para quem quiser ouvir. Fecha aspas. Jofiel lhes ensinará como comungar com a mente de Deus e experimentar o autoconhecimento. Os anjos da sabedoria estão prontos e aguardando para ajudá-los ao seu sinal, a absorver os fundamentos da mente de Deus. O arcanjo Jofiel observou uma vez, abre aspas, vocês sabiam que uma única mente transformada pela mente de Cristo é um catalisador para acelerar as mentes da população de um planeta inteiro? É isso que um Cristo encarnado ou um Buda encarnado podem fazer. Fecha aspas. Oração para ir ao retiro dos arcanjos Jofiel e Christine. Pai, em tuas mãos eu recomendo o meu espírito. Ó minha alma, elevemo-nos de nossa morada. Ó poderosa presença eu sou e santo Cristo, com o arcanjo Miguel e um cordão de anjos azuis, transportem minha alma vestida em meu corpo sutil, totalmente equipado com a armadura de Deus, para o retiro dos arcanjos Jofiel e Christine, perto de Lanchol, na China, ou para o local designado para minha santa obra esta noite. Acompanhe-me, instrue-me, guie e proteja a mim e a todos os servidores da luz. Peço-lhes agora e sempre, enquanto servimos para libertar toda a vida na Terra. Amém. O que podemos pedir aos arcanjos Jofiel e Christine? Sabedoria, iluminação, compreensão, inspiração, conhecimento, solução para problemas complexos, visão clara e conexão com o eu superior. Absorver informações, estudar e passar nos exames, libertação de vícios, dissolução da ignorância, do orgulho e das limitações da mente. Revelação de erros nos governos dos países e nas corporações. Ajuda na luta contra a poluição do planeta. Muitas das nossas ideias vêm-nos do arcanjo Jofiel e dos anjos da iluminação, que nos colocaram em contato com a mente de Deus, a fonte de toda a criatividade e de todas as ideias.
Eles nos ajudam a contatar a nossa presença Eu Sou. O seu objetivo primário é o de nos libertar da ignorância que pode ser definida como a cegueira humana em relação à nossa unidade com Deus. Quando comungamos com eles, orando e pedindo por sua intercessão, eles podem libertar-nos de tudo o que esteja bloqueando a nossa união com o nosso eu superior, incluindo a dúvida, o medo e a falta de autoestima. Eles podem mesmo nos levar a aumentar a nossa capacidade mental. Aqui um comentário, vocês vejam, os arcanjos trabalham aqui mais próximos de nós. Eles têm o poder de alterar toda a deformação das energias que foram parar em nível astral. Os arcanjos, eles vão no astral e transformam aquilo que está ruim em bom. Quando nós temos dificuldade de atingir níveis mais elevados de consciência, seja para a comunhão com o divino, seja para nos libertarmos de drogas, seja para atingirmos a autoestima, como Elizabeth ensina aqui. Nós temos dificuldade porque, vejam, existem os anti-anjos, existem os anjos caídos, que são entidades que vêm nos estimular para a decadência mental, para essa decadência da autoestima, para desviarmos a atenção da presença da luz de Deus. Então, quando nós invocamos a luz dos arcanjos Jofiel e Cristine e os anjos da iluminação, nós temos a ação deles purificando a nossa aura, a nossa vida, o nosso ser, a nossa casa, os nossos ambientes, e até trazendo pessoas mais iluminadas, mais próximas de nós, porque nós invocamos. Muitas vezes não conseguimos chegar perto de Deus. Deus é uma luz muito superior. Nós precisamos dessa purificação que os arcanjos podem fazer por nós, para que possamos afastar as entidades astrais e respirar esta luz maior. Eu vejo os alunos da Grande Fraternidade Branca buscando muito o Arcanjo Miguel, mas eles não buscam o Arcanjo Jofiel e Cristine, por exemplo. Então, é importante, realmente muito importante, criar essa comunhão com o Arcanjo Jofiel e a Cristine, para que possamos nos elevar em nível de consciência e conseguir, então, assim, compreender mais a vontade de Deus em nossa vida, elevando assim o nosso nível de consciência. Continuando. Arcanjo Jofiel, na tradição cristã. Embora o arcanjo Jofiel não seja citado nas escrituras bíblicas, conta a lenda cristã que ele foi o arcanjo que acompanhou Adão e Eva além do jardim do Éden e responsabilizou-se por guardar a árvore da vida, até que a humanidade estivesse pronta para acessar a sabedoria nela contida. O arcanjo Jofiel na Cabala. Na Cabala, Jofiel é o arcanjo conhecido como o príncipe do céu e atua com os arcanjos Zaquiel e Miguel nas batalhas contra as trevas. A ele é atribuída a função de instrutor de Moisés nos estudos dos mistérios da Cabala. Segundo o Zohar, livro que traz temas do misticismo judaico, Jofiel representa a inteligência ou o espírito de Júpiter, quando este astro passa pelo signo de Peixes e Sagitário. Paracelso, médico alquimista e cabalista da Idade Média, cita Jofiel em seus registros e o descreve como o regente de Júpiter e o grande príncipe, que comanda 53 legiões de anjos. Agora vamos fazer o decreto Faz resplandecer a chama da iluminação em nós. Decreto 2002 do livro de decretos da The Summit Lighthouse. Comigo. Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim, e do meu amado Santo Cristo pessoal, do amado Mestre Ascenso Jesus Cristo, do amado Cutume, da amada Mãe Maria, do grande Diretor Divino, dos anjos das legiões de Jofiel,
do amado Lanelo, de todo o espírito da grande fraternidade branca e da Mãe do Mundo, da vida elemental, dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. Brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou. Brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amado eu sou, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, exerce o teu domínio, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, aumente a cada hora,
brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, brilha a chama da iluminação em nós, amor, sabedoria e poder. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Respirem fundo. Vamos agora ver a canção número 300 do livro de músicas da The Summit Lighthouse. Uma música para os amados Jofiel e Cristine. Eu não tenho essa música para vocês. O que eu tenho é o texto, que eu acho muito bonito e vale a pena a gente ler aqui. Podemos utilizar isso como um decreto também, como uma afirmação, uma maneira de magnetizarmos a energia e a atenção dos amados Jofiel e Cristine sobre nós. Então, são 3 partes, como vocês podem ver. A primeira, a voz da Anunciação, a segunda, a voz de Jofiel, e a terceira, a voz dos Filhos de Deus. Vamos comigo. Agora veio o anjo da sabedoria para estar em meio à congregação, para elevar os descendentes de Jessé, para elevar o fogo sagrado, o magneto da sabedoria, uma joia única, inspirando a coroa da vitória. Eu sou Jofiel. Eu estou com a Mãe Cósmica. Eu estou com seus filhos para patrocinar toda a vida. Eu sou Jofiel. Eu trago sabedoria e ensinamentos da Nova Jerusalém para todos os filhos da luz. Ó Jofiel e abençoada Cristine, nós os invocamos. Amados arcanjos, nós enviamos amor e gratidão. E por tua grandiosa chama da iluminação, nossos corações agradecidos lhes louvam novamente. Nossos corações agradecidos lhes louvam novamente. Ó Jofiel, nós invocamos tuas bênçãos sobre todos. Resplandeça a iluminação desde o sol central. Agora, deixe a alegria dos anjos preencher todos os dias. Venha, Jofiel, Senhor do segundo raio. Ó Senhor do segundo raio do céu, amado Jofiel. A sabedoria fará seu trabalho perfeito. Ó Jofiel e amada Cristine, vocês são tão amados. Amém. Maravilhoso. Este estudo de Jofiel e Cristine foi realmente algo muito prazeroso de fazer. Confesso a vocês que eu aprendo com todos os vídeos e todas as aulas que eu libero para vocês. Estou com vocês estudando e aprendendo sempre aqui. Fora o estímulo e a energia que a gente recebe fazendo esse trabalho e esse estudo. Participem do nosso grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelos endereços eusouluz.com.br, mestreelmoria.com.br e grandefraternidadebranca.com.br.